A gente vai começar falando de mais um registro de recuperação extrajudicial na praça. Desta vez, a Raízen, produtora de açúcar e etanol, além de ser distribuidora de combustíveis, protocolou um plano de recuperação extrajudicial. Esse plano envolve renegociação de mais de 65 bilhões em obrigações. Olha só, a empresa teria encerrado dezembro com 17,3 bilhões em caixa, a dívida bem maior do que o caixa. Os credores representam mais de 47% das dívidas que não têm garantia real. Os bancos concentram cerca de metade dessa dívida, enquanto detentores de CRAs e debêntures respondem pela outra metade. A gente preparou uma arte para vocês acompanharem estes detalhes. Vamos lembrar que a produtora de açúcar e etanol, controlada pelo grupo Cosan e Shell, disse ainda que o plano não abrangerá dívidas e obrigações com seus clientes, fornecedores, revendedores e outros parceiros de negócio. A empresa, inclusive, disse, abre aspas, que esse grupo é essencial para a sua operação e continuidade de suas atividades, as quais permanecem vigentes e continuarão sendo cumpridos normalmente nos termos dos respectivos contratos. Fecha aspas. Isso significa que os pagamentos a fornecedores seguem normalmente, conforme apurou a nossa reportagem. Olha, vendo aí a arte, então... Lembrando que os bancos concentram cerca de metade da dívida, a outra metade fica com os detentores de CRAs. A Raízen suspende apenas o serviço das dívidas financeiras e pagamentos a fornecedores seguem normalmente. O ambiente está protegido para preservar o caixa. De acordo com a companhia, o processo foi estruturado de forma consensual com seus principais credores financeiros. E eu já estou no estúdio com a nossa analista Fernanda Precinotti para trazer os bastidores do mercado, como que o mercado reagiu a esse evento corporativo super relevante no país. Fernanda, dimensiona para a gente o que significa a Raízen nessa situação e como respinga isso no mercado. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Olha, a Raízen é um gigante do setor e esse plano de recuperação extrajudicial é o maior da história do país. A gente tem uma arte que mostra o tamanho da empresa. É uma companhia que ela começou como uma usina de açúcar e etanol e se tornou uma empresa de biocombustíveis, logística. Então, ela investiu muito nos últimos anos, principalmente em biocombustíveis. A gente tem aí, eu não sei se a gente consegue colocar as informações do tamanho da empresa, mas de qualquer forma, ela atua em açúcar, energia, distribuição de biocombustíveis e ela é muito conhecida, né, porque ela atua junto com a marca da Shell. A Shell, como combustíveis, é parceira da Cosan, que é sócia com 44% cada uma da Raízen. É uma empresa ali, gigantesca, com 45 mil colaboradores. Mas o que fez a empresa ter essa dívida tão gigante? É o seguinte, segundo o mercado, ela vinha muito bem até 2021-22, essa safra que foi recorde, ganhou muito dinheiro, a gente pode dizer, e passou a investir em etanol de segunda geração, que é feito com a biomassa e os restos da produção de cana e de etanol de primeira geração. Esse foi um momento crucial para a empresa. Estava no auge da sustentabilidade na Europa, eles pedindo mais combustíveis sustentáveis. Acontece que isso custa muito caro. Com a pandemia, foi ficando um pouco de lado essa preocupação toda com sustentabilidade. É óbvio que os fornecedores tinham outras preocupações. A empresa se endividou muito para construir usinas de etanol de segunda geração, umas delas que custaram cada uma 25 bilhões. E, em paralelo a isso, o mercado começou a fazer etanol de milho, que também é um combustível sustentável, um pouco menos do que esse etanol de segunda geração, mas de qualquer forma renovável, e começou a atender o mercado. Dessa forma, a Raízen ela acabou perdendo essa corrida, né? Tem um gestor que eu conversei que falou, olha, eles não perceberam que o mercado estava mudando, o mercado de biocombustíveis estava mudando de lado, usando mais o biodiesel e continuaram investindo nesse etanol de segunda geração, ficaram muito endividados e aí virou uma bola de neve. Era uma expansão agressiva que tinha tudo para dar certo, mas a gente está vendo aí uma dívida maior que caixa. É claro que você tem aí
algumas questões de gestão, alguns ativos que não valeram a pena investir, mas de qualquer forma, esse foi o principal motivo para começar o endividamento da companhia. E é um marco ali para o país, né, e para o setor. Vamos ver o que acontece. Muito obrigada por esses bastidores e a explicação do que aconteceu no campo para a Raízen estar hoje em recuperação extrajudicial, com um pedido pelo menos. Obrigada, Fernanda. Obrigada.